Como fazer um one-on-one eficaz com os colaboradores do seu time? O one-on-one é uma conversa que gera conexão, ela melhora a comunicação, alinha expectativas, diminui os ruídos e acaba desenvolvendo muito mais as pessoas do seu time. O one-on-one ele vai muito além do feedback. O feedback acaba centrando no comportamento do colaborador e os resultados que ele entrega. O one-on-one ele acaba chegando em níveis mais profundos, onde a gente consegue perceber a motivação da pessoa, a visão do futuro, como ela se sente integrada ou não ao time, alinhada à cultura da empresa. Então, nessa conversa de alinhamento, você consegue os benefícios de reter talentos, né, diminuir a rotatividade, você consegue também aumentar o engajamento das pessoas e assim, é claro que os resultados também crescem na mesma proporção. Mas por que fazer o one-on-one se torna cada vez mais importante? As gerações mais novas, especialmente a geração Z, demanda cada vez mais essas trocas. As pessoas precisam se sentir conectadas com aquilo que elas fazem. Então, investir tempo nessa conversa genuína com as pessoas faz com que você tenha pessoas inteiras, totalmente dedicadas àquilo que estão construindo juntas. E agora vamos falar do como. A gente precisa olhar para 3 fases no one-on-one. Primeiro, aquilo que vem antes, depois o durante, a execução do one-on-one, e ainda o depois, o pós-one-on-one. Então, na primeira conjunto de etapas, né, o antes, a gente tem que fazer a preparação no sentido de pensar mesmo, tomar um tempinho, colocar na sua agenda uma preparação para ver o que eu preciso perguntar para esse colaborador, me preparar no sentido de estar ciente de como é que está o dia a dia dele, o que eu preciso checar com ele, aproveitar esse momento. E nessa preparação entra também um momento que você vai começar a conversa. E tanto o líder quanto o liderado precisam garantir que o momento da conversa seja um momento inteiro de presença. Então, na execução, que é quando a gente vai fazer mesmo essa conversa, antes de começar, convida o seu liderado para fazer um exercício de respiração, para adquirir um centramento, e esse centramento faz com que a gente tenha muito mais clareza mental e também tranquilidade, calma emocional, para que a conversa flua num nível de qualidade elevado. Então, esse estado de presença, eliminando as telas, se você estiver no online, que você realmente possa tirar as telas que não são da conversa com a pessoa que você está tendo naquele instante, deixar o celular também de lado, tirar um tempinho de qualidade para se conectar com essa pessoa. E daí, na execução, um outro ponto fundamental é que você, de fato, esteja disposto a ouvir. Então, você tem que dar espaço. Faça perguntas que dê, de fato, condição do seu colaborador trazer aquilo que está inquietando ele. Talvez tenha alguns problemas acontecendo na equipe, talvez alguma questão ligada a desafio do trabalho em si, né? Alguma dificuldade operacional, enfim. Mas que ele possa também trazer os seus sentimentos conectados com a visão de futuro, para ver se ele se percebe na empresa, como ele se percebe daqui a um ano, daqui a mais tempo, como ele consegue conectar os valores da empresa aos seus valores pessoais e assim, de fato, poder trabalhar numa conduta muito mais ativa, né? Quando faz sentido o trabalho, a gente tem outro nível de entrega. E aí, depois dessa conversa, lembrando que no final da conversa sempre deixa um espaço para ver, você tem mais alguma coisa que gostaria de trazer? Tem alguma pergunta? Aproveite também para pedir feedback para o seu liderado, né? Como eu estou te liderando? Você tem alguma sugestão que eu possa conduzir de uma maneira que seja mais eficaz para o seu desenvolvimento? Então tenha também essa abertura de escutar e aproveitar esse espaço para o seu próprio autodesenvolvimento. Quando o líder está aberto a se desenvolver, ele está sinalizando de maneira concreta, com exemplo, que o liderado também tem essa condição de estar cada vez melhor como profissional e inclusive como ser humano. No pós-one-on-one, é fundamental que você tenha um registro. Então, acabou a sua conversa, seja ela presencial ou online, toma um tempinho para registrar o que vocês conversaram, para anotar os pontos mais relevantes, tanto os pontos positivos, aquilo que está motivando, que está conectando mesmo o colaborador com o trabalho, como também as dificuldades, aquilo que você tem que prestar atenção. De repente, a gente fez uma pergunta ligada, por exemplo, a plano de carreira ou alguma outra questão da empresa e você, naquele momento, não sabia responder. Então, anota para você ir atrás desse contexto e dar uma resposta para o teu liderado, né? Então, o one-on-one não pode ficar solto, ele tem que ser uma continuidade. Após esse registro, você precisa fazer o acompanhamento, que é, de fato, ter uma periodicidade, seja ela mensal ou bimestral. Em alguns lugares, dependendo do contexto da empresa, acaba sendo um período mais longo, mas o ideal seria que não fosse tanto tempo sem sentar com a pessoa e conversar, e vocês dois poderem ter essa noção. Desde que a gente conversou a última vez, você resgata daí os pontos principais e
ver como aquilo evoluiu ou não, ou como progrediu, porque esse acompanhamento é que vai garantir que o one-on-one gere a evolução, o desenvolvimento, que eleve a pessoa, tanto em termos de trabalho, execução, enfim, entregas, como também se ela se sentir aprendendo, crescendo, se desenvolvendo como pessoa, como ser humano integral. Então, nessas 3 etapas, recapitulando, o antes, a gente precisa de uma preparação, um planejamento, o que eu vou trazer, o que eu vou falar. O durante, eu preciso de um estado de presença, uma conexão com a pessoa, uma abertura para escutar, de fato, uma escuta ativa, uma escuta profunda. E no pós one-on-one, eu preciso desse acompanhamento para a gente deixar com que, fazer com que aquilo que a gente conversou, de fato, leve a algum novo lugar. Eu saia de um ponto e chegue a um ponto melhor através dessa troca, dessa interação. E colocando em prática esses 3 passos do one-on-one, com certeza você vai sentir não só na pessoa com quem conversou os impactos, mas também na relação das pessoas do seu time como um todo, né? Lembrando que você vai conversar com cada um. Isso é fundamental. Nenhuma pessoa do time pode se sentir excluída sem ter esse espaço, esse momento, esse tempo dedicado para escutá-la, que isso revela que ela é importante. Mostre para o seu colaborador como ele é importante e você vai sentir que isso vai trazer um resultado excelente para todo o time, para os resultados da empresa, para o teu resultado enquanto líder, que demonstra o teu sucesso através do sucesso do teu time.